Bem-vindos a mais um episódio do Agro de Primeira, o podcast onde o produtor tem voz e tem vez. Eu sou Tati Scaff e ao meu lado, Alex Mendes. Olá pessoal, bom tê-los aqui conosco e hoje vamos falar de pecuária com o presidente da Acrisul, a Associação de Criadores de Mato Grosso do Sul, o Guilherme Bunlai. Seja bem-vindo, Guilherme. Eu que agradeço o convite, para mim é uma satisfação estar aqui no Agro de Primeira. Bora falar de pecuária. Eu sou suspeita, né? Sou suspeita, adoro o tema. E eu falei, nossa, quando me falou, eu falei, nossa, vamos conversar, vamos ter bastante assunto, Agora Guilherme. é de pecuarista para pecuarista. Guilherme, vamos lá, vamos falar da Acrisul aqui. Desde quando você assumiu a Acrisul, quais têm sido os seus principais desafios e as principais conquistas aí da sua gestão? Você falou que foram 3 anos e agora vocês foram reeleitos para mais 3 anos, né? Exatamente, acabamos de completar um mandato e fomos reeleitos para mais um mandato de 3 anos. E olhando um pouquinho para trás, eu acho que o grande desafio foi recolocar a Acrisul como protagonista de representatividade da pecuária do Mato Grosso do Sul. E acho que a gente conseguiu isso. A gente hoje faz parte de mais de 10 conselhos representativos. A gente tem o Conselho do Fundersul, o Conselho de Sanidade Animal. Participamos de frentes parlamentares, né, discutindo diversos temas. Então eu acho que a gente conseguiu fazer uma boa entrega no sentido de dar visibilidade novamente para a nossa entidade. E quando eu assumi, a gente tinha um grande problema que era um descumprimento de um acordo com o Ministério Público, né? Isso já se arrastava por mais de 10 anos, o que impedia o parque de ter eventos, né, com problemas sonoros, né, a partir das 10 horas da noite. E isso impedia que a gente realizasse diversos eventos, dentre eles a Expo Grande, num formato que a gente entende que é o formato necessário com a realização de shows. E a gente, através de um diálogo, de um acordo com o Ministério Público, conseguimos encerrar isso. Também estamos pondo fim num procedimento que tange a acessibilidade do Parque Exposição, que é um parque muito grande, então a parte de acessibilidade demanda investimentos importantes e a gente vem conseguindo também encerrar esse capítulo. Então, através do diálogo com todas as entidades, a gente conseguiu fazer algumas entregas que eu considero importantes para a entidade e para o futuro dela. E a gente vai falar do uso do parque, principalmente para Expo Grande. A gente vai falar ainda nessa edição. Mas a Acrisul fez recentemente, assinou um termo de cooperação técnica para uma tecnologia que permite reconhecer o boi, a vaca, o bovino, pelo focinho. Como é que vai funcionar isso e como que esse termo de cooperação técnica vai ser colocado em prática? Bom, nós tivemos ciência que foi divulgado no Rio Grande do Sul durante a Expo Inter, uma tecnologia onde, através do focinho, que é como se fosse uma identidade de cada animal, porque cada um tem um desenho único, né? Então é como se fosse a digital do boi, o focinho. E fomos atrás das pessoas envolvidas com esse projeto. E convidei para que viesse aqui para o Mato Grosso do Sul, para que a gente pudesse entender um pouco mais como é que era isso. E aonde a gente vislumbrou que é um grande projeto, porque ele pode ser um substitutivo do brinco e bottom, que demanda mão de obra, que muitas vezes você coloca o brinco no animal, infecciona a orelha. É algo que precisa também ter a credibilidade do produtor, porque você pode tirar o brinco e colocar em outro animal, né? Então é um sistema que evitaria a fraude, né? E a gente acreditou muito nisso. Porém, nós entendemos que precisaria um pouco mais de teste, porque foi feito em menos de 1.000 animais de raças taurinas, né? E a gente entendeu que precisaria validar num universo maior, principalmente no rebanho Nelore, que é mais de 80% do rebanho brasileiro. Então nós assinamos um convênio onde nós vamos estar testando essa tecnologia em aproximadamente 10.000 animais de associados da Acrisul. Então nós estamos formando esse grupo de produtores para que a gente possa testar essa tecnologia e aí sim validarmos institucionalmente para que a gente possa apoiar o uso dessa nova tecnologia e quem sabe levar para o Ministério da Agricultura como uma alternativa para a obrigatoriedade
da rastreabilidade a partir de 2032. A partir de quanto tempo vai levar esse vamos colocar estudo, né? Nós estamos prevendo pelo menos 1 ano de estudo, né, para que a gente possa ter um lapso temporal de tirar não seria uma foto, é a imagem do focinho, né, do animal jovem, e depois de um certo tempo, 6 meses, 1 ano, novamente tirar para ver se houve alguma mudança em virtude do crescimento dele, para que a gente realmente possa validar. Eu achei isso incrível. Vocês conheciam isso? Que cada boi tem um focinho único? Para mim é uma novidade. Né? Então... eu já tinha ouvido falar, dentro da UEMS, que eu acho que existe uma linha de pesquisa aí mais ou menos pela mesma linha. É importante você falar, porque eu também estive com a UEMS, estive com o reitor e com a professora que está desenvolvendo também essa pesquisa, e é um pouco mais amplo o projeto da UEMS. Nós estamos também em tratativas para que a gente possa fazer um convênio e também validar o que vem sendo feito, até para ajustar, né, pela visão do produtor rural. E a UEMS, além do focinho, ela tem outras que seria identificação visual, né, e também tem uma característica de pesagem dos animais dentro da mesma tecnologia que eles estão desenvolvendo. Então a gente também vai fazer esse acompanhamento através da UEMS. E ela usa IA, né? A IA dentro ali da produção. Isso. E dentro da eficiência ali da pecuária, né? E eu achei super interessante. Quando ela me apresentou a primeira vez, na primeira conversa que eu tive com a professora, eu falei, gente, como a gente ainda não estava sabendo disso? Como que a gente não divulga um negócio desse? E essa é a importância da gente ter essa comunicação com essas entidades, como a UEMS, de estudo e de fomento, né, que seja, para a gente saber dessas novas tecnologias e realmente abrir a porta dos produtores para eles fazerem esses testes, que é necessário. Sem dúvida. Importante, né? Isso. É a tecnologia que está chegando, né? É importante, isso facilita demais. Né? Vai facilitar muito o manejo, né? Então você vai conseguir identificar o animal pelas câmeras, automaticamente você já vai saber o peso desse animal. Então, provavelmente você não vai precisar nem passar os animais no brete. Então, é a tecnologia que vem para facilitar a vida do produtor rural, né? Ô, Guilherme, eu estava olhando e eu sei que a Crisul faz parte da pecuária tropical, a pecuária tropical pelo clima, que eu, aliás, achei, assim, um grupo fantástico, marketing ali incrível, as imagens que eles estão usando, e que traz o compromisso da pecuária para com o clima, né? E qual que é o posicionamento aí da Crisul? Qual que é a relação do clima com a pecuária? Qual o posicionamento de vocês? E o que é esse, na verdade, esse acordo, esse movimento? Esse movimento. Bom, acho que o produtor rural não é problema, ele é parte da solução climática. Acho que esse é o grande mote que a gente tem que começar a levar pela frente. E eu tive o privilégio de participar lá em Brasília, quando foi divulgada a carta aberta dos produtores da pecuária tropical pelo clima. E realmente é um movimento muito importante que vem agregar. Nós temos uma parceria com todo esse movimento da pecuária tropical pelo clima, no sentido de que hoje não tem mais como a gente trabalhar, fazer a nossa pecuária desatrelado da sustentabilidade. É uma coisa só. E cada vez mais nós vamos estar remunerando os produtores que preservam. Eu acho que a gente está chegando num momento de maturidade dos produtores, dos órgãos governamentais, no sentido de que aqueles que preservam precisam ser remunerados por isso. E a pecuária tropical pelo clima, ela vem no sentido de dar voz a toda essa preservação que o produtor rural faz, né? Afinal de contas, na verdade, nós ajudamos a sequestrar carbono através das nossas pastagens, né? Então, as pastagens, elas contribuem nesse sentido. E aí muito se escuta falar da questão do metano que o boi produz, e agora novos estudos têm provado que a partir de 10 a 12 anos esse carbono emitido, na verdade essa molécula é quebrada e através das pastagens captura-se novamente. Então acaba-se que nesse ciclo de 12 anos esse carbono a gente pode dizer que é neutro, né? Então eu acho que os estudos estão aí para isso, e é importante
é a gente estar sempre atrelado às entidades que fazem as pesquisas, como a Embrapa, universidades, para que a gente possa mostrar isso com dados técnicos e sair das narrativas, né? E através das técnicas, dos estudos, das academias, a gente comprovar tudo aquilo que a gente vem falando. Contra fatos, não argumentos. E de que forma a Crisul acaba incentivando os pecuaristas a participarem desse desenvolvimento sustentável, né? E eu vi recentemente uma notícia, não sei se você acompanhou, que criaram uma ração, não sei se ainda está em teste, mas que reduz a emissão de gases dos bovinos, né? Não sei se isso é uma solução também. Nós estamos acompanhando, marquei inclusive com a empresa que tem esse aditivo para que a gente possa se aprofundar um pouco mais, ver o que já tem de estudos realizados nesse sentido. Porque um ponto que também pode ficar no radar é eventual uso desse aditivo, reduzindo eventual emissão, a gente pode estar gerando crédito de carbono. Então pode ter uma possibilidade de ganho financeiro através do uso desse aditivo. Então é um assunto recente para nós, que nós estamos buscando nos aprofundar em relação a isso, mas eu acredito que se realmente a parte técnica tiver toda essa comprovação, pode ter uma remuneração para o produtor rural. Então, uma alternativa de negócio aí que é muito novo para o produtor rural, né? Mas é uma alternativa real, que a gente está falando, olha, vamos prestar atenção aí mais nesse negócio, porque tem muita gente prestando atenção e nós mesmos, que somos grandes interessados, a gente às vezes não dá a devida atenção, né? Acho que é até essa mudança de mentalidade, né? Porque antes se culpava a pecuária por isso. Sim. E hoje está vendo que a pecuária pode ser, ou até é a solução. E por isso, né? Que é importante a gente dialogar cada vez mais, explicarmos, porque muitas vezes a pessoa que está aqui na cidade, ela não tem essa visão do campo e realmente, através de informações truncadas, acaba tendo uma visão errada. Então é importante a gente fazer com que a informação correta chegue para as pessoas que moram na cidade. Então, inclusive, a pecuária tropical pelo clima vem exatamente nesse sentido, de melhorar esse diálogo, né? Então, hoje, a gente também está batendo muito em cima que as métricas usadas para a pecuária brasileira são métricas que foram desenvolvidas para a pecuária da Europa, que não é a mesma pecuária que a nossa. Então, os animais lá passam muito mais tempo em regime confinado, eles têm muito menos pastagens, né? Então, a gente defende para que seja determinada uma nova métrica para a pecuária tropical, e aí sim, nós não temos dúvida que essa nova métrica, se nós não formos carbono neutro, nós seremos carbono negativo. A gente até conversou com... Com o Arthur Falsetti? Sobre a Biosul, quando a gente conversou com o Peckman. O Amorim Peckman, presidente da Biosul. Ele estava falando sobre a calculadora de carbono que eles usam dentro da Biosul. É uma calculadora baseada na Embrapa, que é brasileira, que foi calculada justamente para a agricultura brasileira, e talvez seja o caso, né? Porque não dá para a nossa pecuária é completamente diferente da deles, né? Então não tem como a gente usar as mesmas clima temperado, métricas. Nós somos clima tropical, então as métricas precisam ser outras. Exatamente. E o Estado, ele é um celeiro de startups de agronegócio. A gente sabe que tem várias startups aí, a gente tem acompanhado o movimento de muitas delas. Como que a Crisul vê essa pecuária tradicional aí junto com essa tecnologia? Como que vocês têm feito essa ligação, assim, essa ponte? E se vocês incentivam, fomentam, como que vocês fazem? Bom, acabamos de falar alguns temas aqui que envolvem tecnologia, né? Então, eu acho que a tecnologia é o futuro, né? E a tecnologia que vem fazendo com que o produtor se desenvolva, né? A tecnologia, genética, a questão ambiental, né? Então, todo esse contexto vem colocando o Mato Grosso do Sul na vanguarda da pecuária nacional. E nós, para 2026, inclusive na Expo Grande, o nosso tema vai ser tecnologia, né? Expo Grande 2026, do campo à tecnologia. E nós estamos preparando um pavilhão, né, Agrotech, para que a gente possa levar as startups
para que mostrem o que elas estão desenvolvendo para o agronegócio, para que a gente possa ter contato com essas novas tecnologias, inclusive ver e até mesmo fomentar, né, algumas coisas que a gente vai estar vendo lá na Expo Grande. Então a gente acredita que a tecnologia faz parte do desenvolvimento para que a gente possa produzir cada vez mais carne em cada vez menos espaço e cada vez um espaço curto de tempo, né? E a tecnologia vai ajudar muito nesse sentido. Já vamos falar de Expo Grande, então. Vamos falar de Expo Grande. Além, claro, de todas as atividades, palestras, toda a necessidade de se falar sobre ciência, onde tem na Expo Grande, também muitos shows, né, que atraem a população e que acabam aproximando o povo, né, a população da cidade do campo, né? Quais são as atrações? Você pode confirmar alguma ou não? Olha, nós estamos em conversa adiantadas com grandes artistas nacionais, mas é melhor deixar essa surpresa para um segundo momento. Não assinou o contrato ainda? Ainda não está assinado, mas eu acho que a população vai gostar, né? A Expo Grande, ela vem se consolidando cada vez mais. Nós já estamos entre as 10 maiores feiras do Brasil. O faturamento de 3 anos para cá, ele saltou de 150 milhões para 660 milhões. Isso só de negócios realizados dentro do Parque Exposição. Então tem toda uma economia indireta que é movimentada que não estão nesses números, né? E talvez, provavelmente, para o ano que vem nós vamos tentar buscar esses números de geração fora do parque para que a gente possa realmente auferir, né, o movimento concreto que a Expo Grande gera. Mas é uma feira que vem se consolidando cada vez mais. Nós estamos preparando um dia de circuito de palestras de palestrantes renomados nacionais. Então a gente quer entregar isso em parceria com o LID Mato Grosso do Sul, um dia de um evento bastante robusto, trazendo informações para que o produtor possa tomar as suas decisões. Então Expo Grande 2026 vem muito forte, é isso que eu posso dizer. As vendas já estão abertas dos espaços comerciais, já começamos a vender, está bem aquecido a movimentação e tenho certeza que nos próximos meses a gente vai ter 100% dos nossos espaços comercializados. Já tem a data? De 9 a 19 de abril de 2026. Maravilha. Vamos voltar então para conversar sobre a produção, né? Os custos de insumos, fertilizantes, financiamentos. O quanto isso tudo está impactando a criação, a produção pecuária aqui no estado? Olha, acho que impacta bastante, né? Os insumos subiram muito, né? A parte de nitrogenado, até por conta da guerra da Rússia com a Ucrânia. Então fez com que subisse bastante e tem deixado realmente a margem um pouco menor do produtor. Ao mesmo tempo, a gente teve uma valorização da arroba, sim, é verdade, mas também tivemos uma valorização do gado magro, né? Esse gado magro, ele está já numa conta de uma arroba de R$400. Então, é preciso que o boi gordo também acompanhe para que tenha uma margem daqueles que adquiriram o gado magro para fazer a recria e engorda, para que possam vender num patamar de preço que vá remunerar realmente a contento. Então, é um problema. E falando um pouquinho de crédito para o produtor, a gente vive um momento também complicado, porque o produtor não consegue tomar crédito dessas taxas atuais, né? Então, com a CDI aí dos patamares que estão, a gente está falando de um crédito de 15%, 16%, 17% ao ano. Então, é difícil a pecuária remunerar para que você consiga pagar essas taxas de juros altíssimas. E aí vem alguns programas como o FCO, mas que é um pouco mais difícil, às vezes, a pessoa fazer todo um projeto e ter acesso a esse recurso. É mais burocrático, extremamente mais burocrático, então isso dificulta, né? Então a gente vive um momento de escassez, né, em relação aos créditos, mas que a gente espera que nos próximos meses a gente comece a enxergar um pouco essa taxa de juros caindo, para que lá na frente o produtor realmente possa tomar recurso para fazer investimento. Hoje, se um produtor procurar a Crisul e perguntar, olha, preciso de dinheiro, o que a Crisul aconselha? Olha, a gente aconselha exatamente buscar essas taxas de juros menores, né? Então esse é um ponto. E também tem muito produtor fazendo renegociação das suas dívidas para dar um conforto nesse curto prazo de poder usar esse dinheiro que até ele poderia pagar esses créditos, mas ele usa no seu capital de giro, e a dívida que está vencendo ele
consegue prorrogar. Então, realmente, aí cada um tem que olhar um pouquinho o que é melhor para o seu próprio negócio. Perfeito. E me fala um negócio, o Mato Grosso do Sul, a gente sabe que aí tem um número expressivo de exportação dentro do mercado internacional de commodities, de proteína animal. Como que você acha, o que precisa melhorar da imagem do agro para fora, tanto do Estado como do Brasil de uma maneira geral, assim, para a gente combater as narrativas, as fake news? Eu acho que a gente precisa, mais uma vez, melhorar a comunicação, porque nós já fazemos tudo da forma correta, né? E às vezes, um ou outro produtor que às vezes faz alguma coisa fora da curva, que não deveria fazer, acaba manchando a imagem de todo o setor. Então, a gente precisa separar isso, né? Então, 99,99% dos produtores fazem a forma correta, questão de sanidade, questão de sustentabilidade, né? Uma produção altamente tecnificada. Então, nós fazemos o que o mundo gostaria que nós fizéssemos. E não à toa, Mato Grosso do Sul hoje tem 10% da exportação é oriunda do Mato Grosso do Sul. Então, quase 11% da exportação de carne bovina é oriunda do Mato Grosso do Sul. Então, isso já nos coloca como referência no cenário nacional. Mas eu ainda gostaria de ver um selo da carne do Mato Grosso do Sul, para que o produtor lá fora, quando fosse comprar a carne do Brasil, pedisse a carne do Mato Grosso do Sul. Acho que é um trabalho que a gente pode começar a desenvolver, talvez é um sonho da minha parte, mas eu acho que é possível, porque nós estamos aí caminhando para um estado carbono neutro, né? Nós estamos com uma agência de sanidade extremamente atenta, né? Então eu acho que nós estamos num caminho para que a gente possa defender a carne do Mato Grosso do Sul. Como que poderia funcionar isso na prática? Como se chegar até esse selo? Eu acho que são requisitos que cada propriedade tem que cumprir, né? Na parte social, na parte ambiental, na parte sanitária, né? E a partir desses requisitos ser apto a receber esse selo de uma carne que respeita todas as normas ambientais, sociais, né? E quem daria esse selo? O MAPA, o Ministério da Agricultura? Talvez o Mato Grosso do Sul possa, o próprio Estado, entregar esse selo depois de revisitar todos esses quesitos, né? Vigilância a gente pode, estadual, né? Um selo estadual, a gente pode estar pensando em algo nesse sentido. Já é algo que está sendo conversado? Eu tenho conversado com algumas pessoas para que a gente possa exatamente começar a escrever o que seria esse selo, o que deveria estar dentro das exigências, né? E eu espero que em breve a gente possa ter um modelo para que a gente possa avançar nessas discussões. Maravilha. E você inclusive falou da sanidade, a gente poderia falar de febre aftosa também, porque Mato Grosso do Sul é um estado livre agora, né, de febre aftosa. Como que isso impactou para o produtor e assim o mercado? Como você vê esse impacto? Eu acho que foi de extrema importância para a produção rural do Mato Grosso do Sul e de todos os outros estados que também conseguiram a liberação. Tive a oportunidade, o privilégio de estar lá no momento que o Mato Grosso do Sul recebeu o selo na Organização Mundial de Sanidade Animal. E com isso a gente trouxe novos mercados que não compravam a carne brasileira por conta da vacinação. E num momento de extrema importância que foi o anúncio do tarifaço dos Estados Unidos. E isso fez com que a gente pudesse pegar toda essa carne que iria para os Estados Unidos e realocasse nesses novos mercados e em outros também que já estavam em crescimento. Então, essa conjuntura de novos mercados veio num momento muito oportuno, né? Num ano oportuno, para que a gente realmente não sentisse, né, no bolso o tarifaço dos Estados Unidos. E a gente, no dia seguinte do anúncio, a gente já anunciava pela Crisul que não fazia o menor sentido os frigoríficos baixarem mais de 10% da arroba, porque essa carne ela precisaria ser colocada em outro lugar. Essa carne não ia ser jogada fora, não ia sobrar no mercado interno, porque é uma carne que não é vendida para o Brasil. São recortes, retalhos, né, que são feitos misturados para fazer hambúrguer. Então, realmente é uma carne específica para o mercado internacional. Então, não ia sobrar essa carne aqui no mercado interno e nem ia ser jogada fora. Então,
não fazia o menor sentido essa desvalorização abrupta que a gente sentiu. Mas depois de 30, 40 dias o mercado já normalizou, então mostra que realmente nós estamos no caminho certo de cada vez mais aumentar a nossa exportação e com certeza a retirada da vacina nos ajudou muito nisso. A que você atribui não ter sentido os impactos mesmo? Realocação de toda essa carne que ia para os Estados Unidos para outros mercados. Isso foi imprescindível. Imprescindível. Então, e é óbvio que isso ia acontecer, né? E mais, a exportação, por exemplo, para o México aumentou bastante, né? Exportação para a Argentina, né? E é muito provável que esses países que nós aumentamos as exportações, eles estão exportando para os Estados Unidos, porque os Estados Unidos precisa dessa carne. Os Estados Unidos está no menor rebanho da história. Está faltando carne nos Estados Unidos, o que é um problema para o governo, porque acaba aumentando o preço para o consumidor, gerando inflação. Então, eles têm um problema que precisa ser resolvido, né? Então, eu também acho que a gente vai ver redução dessas tarifas nos próximos dias. A gente viu recentemente que os pecuaristas norte-americanos estão muito bravos com o presidente Trump, né? Justamente porque eles esperavam uma valorização do produto deles, e ele anunciou que vai importar carne da Argentina. E a gente sabe que a Argentina talvez não tenha tanta carne assim. Então, a Argentina possivelmente vai comprar do Brasil para mandar para os Estados Unidos. Né? Exatamente. E, mais uma vez, é óbvio que o produtor quer que cada vez mais a sua arroba seja valorizada. Mas, na outra ponta, o governo tem que pensar na inflação para o consumidor. Né? E é isso que o governo americano provavelmente vai pensar. Porque ele tem um leque de milhões de consumidores de carne que ele precisa atender e com certeza ele vai precisar importar essa carne de outros países. E é a primeira vez que o ciclo pecuário lá nos Estados Unidos está parecido com o ciclo pecuário aqui do Brasil, pela quantidade de matrizes que foram abatidas, pelo menos, então assim, a gente está na mesma situação, assim, sabe? Então é a primeira vez que mesmo sendo diferente as pecuárias, elas estão muito parecidas, em momentos muito parecidos. Pela primeira vez, os Estados Unidos reduziu para menos de 100 milhões de cabeças do seu rebanho, então realmente ele precisa recompor esse rebanho, isso demora, né? Então, ele vai ser um mercado comprador de carne nos próximos anos. Existe algum mercado que ainda não estamos e que é almejado? Olha, nós exportamos para mais de 150 países. Então, ainda tem alguns que a gente precisa atingir, né? Mas eu acho que um mercado importante que a gente ainda tem muito para crescer é o mercado do Japão. Né? Hoje a gente tem mais de 50% da nossa exportação vai para a China. E a hora que o mercado japonês realmente estiver aquecido na compra internacional, eu acho que é um bom caminho também para a gente estar vendendo cada vez mais carne para o Japão. E já existe alguma negociação? Sim, já começaram as tratativas, já tem alguma demanda, mas ainda é pequeno perto do que o Japão pode realmente comprar de carne do Brasil. Vamos torcer para aumentar essas vendas. Com certeza. Aí. Não, com certeza. E assim, toda vez que a gente traz alguém aqui, pecuária ou não, porque a gente tem trazido assuntos diversos, e a gente sempre barra na mesma questão, que é logística. E estradas aqui pelo estado. E como que você acha que isso impacta a produção, a produção pecuária? Porque assim, a gente sabe que é um grande problema, né, dentro do estado. Pantanal, então, nem se fala, não preciso nem falar, né? Eu acho que a gente teve alguns avanços, principalmente nas rodovias estaduais. E aí, quando a gente olha o mapa do que a gente precisa ainda fazer, a gente se depara com muitas estradas vicinais, que são de responsabilidade das prefeituras. E aí a gente também, como fazemos parte do Conselho do Fundesul, a gente enxerga o quê? Que 25% da arrecadação ela é repassada, do Fundesul é repassada para os municípios. E a partir de então, a gente não consegue fiscalizar aonde que esse recurso está sendo alocado nos municípios. Se chega lá na ponta ou não. Então, é algo que a gente também está no radar, como que a gente pode fazer um acompanhamento melhor em relação a esses recursos, porque hoje a nossa maior demanda é da manutenção das estradas e também de pontes. E essas pontes, elas são de responsabilidade dos municípios. Aí é um papel da entidade, então é importante, a gente defende que uma associação forte,
ela serve exatamente para levar, né, as demandas do setor, e a gente tem buscado levar no governo exatamente as demandas pontuais que vêm surgindo dos produtores, para que a gente possa aos poucos ir resolvendo pontualmente esses problemas. E com certeza a gente se depara nas estradas vicinais e nas pontes de responsabilidade dos municípios. Vocês já chegaram a ter algum estudo se houvesse uma melhoria da infraestrutura de logística aqui, o quanto isso poderia impactar para as vendas? Olha, eu não vi nenhum estudo a respeito, né? Mas o grande problema são na época das chuvas. E aí algumas estradas a gente tem algumas serras. E essas serras, quando chovem, muitas vezes ficam intransitáveis, né? Então, às vezes, atrapalha um pouco a escala do produtor, mas é um estudo que eu não, pelo menos eu ainda não vi. O meu pai, ele fez aniversário, acabou de fazer aniversário, ele fez 92 anos, ainda trabalha, acorda cedo, é pecuarista, ama o que faz. Só que a gente tem alguns problemas ali de sucessão, é bem complicado, né? Com 92 anos nada é fácil. Como que a Crisul tem tratado essa parte da sucessão familiar e como que vocês têm dado atenção para esse quesito? Porque a gente tem muito problema de sucessão. Eu vejo aí dentro de Pantanal, né, a gente tem tido uma lacuna, né, de líderes aí, né? Então, sim, como que vocês têm tratado isso? Bom, a sucessão é um assunto inevitável, né? Então, e necessário, né? Totalmente necessário e que todos temos que ficar a tempo. Muitas vezes a gente não quer adentrar muito nesse assunto, mas é muito importante. E aí, através da sucessão, também a gente vê a junção de um ponto importante, que é a maturidade, o conhecimento das pessoas de mais idade, que é tão importante para o nosso dia a dia, e os jovens trazendo a parte tecnológica para o agronegócio. Então é um casamento perfeito, né? Então é utilizar toda essa experiência com a parte que os jovens vêm trazendo de tecnologia. Então isso é um tema muito importante da sucessão, e também outro tema é a questão tributária em relação à sucessão. Então, o que a gente vem fazendo? A gente vem levando alguns palestrantes na Crisul para que possa falar um pouquinho de diversos temas, sejam ele tributários, seja ele em reorganização de sucessão mesmo, de pai para filho ou de avô, né? Então, é um tema importante que a gente quer dar cada vez mais voz para que as pessoas possam tomar a decisão correta. Lá em casa a gente aprendeu na dor. Porque meu pai hoje já é viúvo, né? E ele era casado em comunhão de bens com a minha mãe. E minha mãe faleceu depois do tratamento de câncer. E minha mãe faleceu e era tudo junto. E eu sou filha única, né? E aí a gente teve que aprender na dor. Mas hoje em dia já está tudo organizado, hoje em dia a gente já tem a empresa, as netas, né, minhas filhas, a terceira geração, meu pai, todo mundo já super organizado, meu marido, todo mundo super organizado. A gente tem visto exatamente esse movimento de tirar o patrimônio da pessoa física, incorporando em pessoas jurídicas. Então esse é um dos caminhos, né, que realmente na questão de sucessão lá na frente facilita muito. Diante de tudo isso que a gente conversou aqui agora, Guilherme, como que você vê, como que você prospecta o futuro da pecuária em Mato Grosso do Sul, talvez a próxima década? Acho que a gente ainda tem muito questão tecnológica para melhorar pela frente, né? Eu acho que a gente vai produzir cada vez mais em menos espaço e com mais eficiência, né? Gerando créditos de carbono. Então eu acho que é o que vem pela frente, essa parte de tecnologia que a gente não sabe nem onde é que isso vai parar, né? Então vem cada vez mais para auxiliar o produtor e vai nos ajudar, sem sombra de dúvida, para que a gente possa ter um manejo cada vez mais ágil, né? Informações rápidas, né? E a gente vai ter que se adaptar a toda essa tecnologia, essa evolução que vai vir só para nos ajudar. Então eu acho que o futuro é tecnológico e é sustentável. E você vê, porque assim, nos últimos anos, e eu vejo e falo, né, também por ter acontecido lá em casa e tal, hoje em dia a gente já fala em usar drone dentro do Pantanal. Então assim, hoje a gente já está usando várias coisas que há 2 anos atrás, ou 3 que seja, não era uma coisa acessível.
né? Então, assim, eu também vejo que a tecnologia é a chave. Que é a chave para sustentabilidade, para produção, para eficiência, né, na verdade. E a outra é transformar o passivo em ativo, né? Exato. Que é o que a gente tem que aprender, é o que o produtor sul-mato-grossense tem que aprender a transformar o passivo em ativo. Que muita gente já vem com esse know-how de fazer isso e a gente nunca absorveu. E agora a gente está tendo que aprender a toque de caixa, né? Como se faz isso? Olha, é através de informação. Então, o que é possível ser feito, o que a gente tem, né, no mercado para que a gente possa estar cada vez mais melhorando a nossa rentabilidade. Então, o mercado de carbono mesmo, é um mercado que a gente está falando há alguns anos já, mas que na prática a gente tem visto poucas coisas acontecerem. Então, através do Departamento de Pantanal da Crisul, a gente tem trabalhado muito nesse sentido, das possibilidades, tentando fechar parceria com algumas empresas, para que a gente possa ver na prática esse dinheiro chegando na mão do produtor rural, né? Então, a gente precisa talvez fazer alguns projetos pilotos, e o produtor também é desconfiado, né? Ele precisa ver acontecer para poder querer fazer também. Então, a gente quer fazer esses projetos pilotos para realmente ver o dinheiro chegar, e a partir daí eu acho que é um caminho sem volta. Se o produtor é desconfiado, o pantaneiro então é o dobro. Né? O pantaneiro é o dobro de desconfiado. Tá aí a Tati para tirar a dúvida de todo mundo, né? Não. E ajudar. Vamos assistir, vai assistir o agro de primeira, né? É isso mesmo. Mas nós somos hoje reconhecidos aí em Mato Grosso do Sul com uma pecuária moderna e extremamente responsável. Então, tenho orgulho de ser um produtor sul-mato-grossense. 2. E que vem esse selo aí para poder ratificar sabe, isso, né? né? Vamos trabalhar nisso. Legal. Guilherme, muito obrigado por sua presença aqui. Foi muito bom o papo aqui. Sucesso nesses mais 3 anos, né? E que a Expo Grande também tenha muito sucesso aí ano que vem. Bom, eu que agradeço poder estar aqui. É um prazer para mim. Estamos sempre à disposição. E por que não já fazer o convite, né, para vocês estarem conosco na Expo Grande, né, todos aqueles que nos assistem. Então, de 9 a 19 de abril de 2026, vamos tentar fazer uma Expo Grande melhor do que aquelas que a gente já realizou. Acho que esse é o nosso desafio, né, melhorar cada vez mais. E estamos aí trabalhando para que a gente possa realmente fazer a Expo Grande 86 anos a melhor de todas. 86 anos, bacana. De 9 a 19 de abril. 9 a 19 de abril, e com certeza o Agro de Primeira vai estar lá. Ah, com certeza vamos estar cobrindo isso aí, hein? Vamos estar lá. Gente, curta, compartilha, manda para todo mundo, deixa seu like, deixa os comentários sobre os assuntos. Você que gosta do agro, né? Ajuda a gente a mandar esse podcast para muito mais pessoas conhecerem o que está acontecendo aqui no nosso estado, e principalmente para falar desses mitos, né, que existem no agronegócio, que está na hora de acabar. Exatamente, levar informação de qualidade, né? É levar isso informação aí. de qualidade. Valeu, gente. Obrigado. Até a próxima.